Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski que realize a leitura de versículo da Bíblia. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os teus caminhos. Amém. Amém. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Letra de Frei Euseário Schmidt, melodia de Elmi Wendmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida em labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Expediente do 1/12 de 2020. Ofício 279/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei 82/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de tributos como prêmio na campanha da decoração natalina de Canoinhas. Ofício 229/2020 da Secretaria Municipal de Administração, informando a liberação de recursos para a pavimentação.
Ofício 177/2020 da Secretaria Municipal de Obras, encaminhando resposta ao requerimento 822/2020, de autoria dos edis Coronel Mário Vilmar Sudoski. Ofício 20/2020 da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta ao requerimento 834/2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 1074/2020 da Presidência do Senado Federal, encaminhando resposta ao requerimento 400/2020, de autoria de toda a edilidade. Indicações. Indicação 135/2020, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o revestimento com cascalho em todas as ruas do bairro industrial número 1, Alto do Frigorífico. Indicação 136/2020, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o revestimento com cascalho na estrada principal do Cerrito, Fartura e Paciência dos Neves, principalmente nos pontos críticos e nos trechos onde apareceu os chamados borrachudos, bem como na fartura próxima à caixa d'água, aproximadamente 200 metros. Indicação 137/2020, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias na estrada de Bonetes, trecho da BR-280, até o acesso à localidade de Paciência dos Neves. Indicação 138, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, para que seja realizado o revestimento com cascalho em cima do aterro da localidade de Taunay. Indicação 139, de autoria do edil Paulo Glinski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o aterro na estrada do Salto da Água Verde, no local conhecido como Ponte do Maieski. Era o que continha na ordem do dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, então, vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, também a comunidade que nos dá a honra e o prestígio da presença, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, todos meu cordial boa noite. Senhor presidente, o motivo estar utilizando a tribuna hoje são, primeiramente, para cumprimentar todos os policiais militares da ativa e policiais militares já veteranos pela passagem dos 60 anos no nosso 3º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão Januário de Assis Cortes, que completou agora no último dia 29 de novembro, 60 anos de história. O batalhão tem 60 anos, completou, porém, a Companhia Isolada foi instalada em 5 de maio de 1952,
e em função da representatividade do nosso município, da importância do nosso município junto ao Estado de Santa Catarina, em 29 de novembro de 1960 foi ativado o nosso batalhão, que tinha sob sua jurisdição praticamente 50% do território do Estado de Santa Catarina. Existe muita história. O batalhão fez e fará parte da vida social do nosso município, da nossa região, dada a sua importância, em função das questões que envolvem distribuição de efetivo, as outras cidades principalmente. Nosso efetivo, que já teve um número bastante considerável de policiais militares, com o passar dos anos veio decrescendo, e nós, nessa Casa de Leis, assim como todos os munícipes, temos que ter a preocupação em manter um efetivo considerável para atender a Canoinhas e região. O batalhão, que já teve mais de 350 homens em sua sede, hoje tem 1/3 desse efetivo. Isso é bastante preocupante. Mas rendo a minha homenagem ao senhor Tenente Coronel Silvano Sassinski, a todos os policiais. Conversei com o senhor presidente hoje à tarde, solicitei permissão, e com a aquiescência dos senhores demais vereadores, formulado uma moção de parabenização à instituição 3º Batalhão. Eu sei que isso não é uma iniciativa somente minha, que outros edis dessa Casa de Leis fizeram essa proposição, mas eu agradeço ao senhor presidente por ter acolhido. No momento adequado será feito a devida leitura. O motivo que me traz essa tribuna, eu recebi inúmeras mensagens hoje, alguns questionamentos, algumas perguntas, vereadora Camila, em função do que aconteceu na cidade de Criciúma, que foi notícia de mídia internacional, inclusive do New York Times, que noticiou este ato de terrorismo. Eu posso classificar dessa forma, porque o que aconteceu em Criciúma não foi uma simples ação de segurança pública. Eu vejo aquilo como um ato terrorista, quando um grupo de aproximadamente 40 marginais tomam de assalto uma cidade, fazem reféns, isolam os órgãos de segurança, entre os quais o 9º Batalhão de Polícia Militar, que é um dos maiores do Estado e mais bem equipados, utilizando armas de grosso calibre como metralhadoras .50, alguma coisa não está certa. Toda a cúpula de segurança pública foi deslocada para Criciúma, um custo bastante elevado. Eu recebi hoje à tarde um vídeo do Coronel Barreto, que já está na reserva e é contemporâneo da academia, participando da reunião e manifestando a sua indignação que alguma coisa efetivamente tem que ser feita nesse país. E quando se fala efetivamente, eu falo com conhecimento de causa, quase 33 anos de polícia militar, que o que retroalimenta os nossos problemas de segurança pública, cada vez ações mais ousadas e violentas, é a impunidade. No seu desabafo, o Coronel Barreto falava que nós temos que começar, como legisladores, como Congresso, Senado e Câmara Federal, e também uma ampla discussão com a nossa comunidade, discutir a questão da prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte, respeito todas as opiniões em contrário, mas eu acho que ações dessa natureza que ocorreram em Criciúma, e que elas já eram rotineiras em municípios menores, talvez a repercussão foi maior por ser um município, um dos maiores municípios do Estado, e também pela forma tão violenta como ocorreu. Nós temos que começar a discutir a questão da revisão da nossa legislação enquanto matérias de ordem penal para o cumprimento de penas. Falava o Coronel Barreto que será empregada uma energia muito grande, um esforço muito grande do Estado,
financeiro inclusive, para colocar atrás das grades esses terroristas. Porém, a nossa legislação, e não é culpa de A, B ou C, mas a nossa legislação hoje, provavelmente vão para uma audiência de custódia e serão liberados. Talvez fiquem presos durante o período, mas é muito pouco. Eu recebi uma foto bastante emblemática, que mostra 6 cidadãos brasileiros sentados no chão, em cima de uma faixa de pedestre, servindo de escudos humanos. Esta foto, para quem a encaminhou, fez um texto e escreveu que talvez ela seja a mais emblemática e a mais impressionante, o mais impressionante registro que você verá esse ano. Esses são cidadãos brasileiros feitos reféns pelos bandidos que tomaram a cidade de Criciúma nessa madrugada. Talvez para quem nunca teve uma arma apontada para sua cabeça e nunca esteve sobre uma linha tênue entre viver e morrer, não sabe o que um cidadão de bem, uma pessoa que não se envolve com violência, deve ter passado. Ou não sabe também que um policial militar, um jovem policial militar, de 32 anos, no afã de defender e honrar o seu juramento de defender a comunidade com risco da própria vida, Jefferson Luiz Esmeraldino, soldado, 32 anos, coloca o seu peito na frente para defender essa comunidade, recebe um tiro de fuzil e está nesse momento, acabei de receber a mensagem, entre a vida e a morte, internado na UTI, estado gravíssimo. Alguma coisa tem que ser feita. Os bandidos que forçaram a formar uma barreira humana para impedir a passagem da polícia têm que ser tratados com a devida força e a mão do Estado. Essa foto é o resultado de um longo processo de destruição das leis e da justiça brasileira para favorecer os criminosos e prejudicar o cidadão. Eu denuncio esse desastre há vários anos, mas que ele se materializou nesta foto. Agora é hora de perguntar: onde vai parar isso? Será que alguém vai perceber que a tomada de uma cidade por uma força armada não é mais um simples problema de segurança pública, mas sim um problema de segurança nacional? Será que finalmente serão expostos os mecanismos perversos e óbvios que conectam criminosos e os demais entes? Será que a bandidolatria, a defesa incondicional dos bandidos por motivos ideológicos ou financeiros, finalmente deixará de ser a doutrina dominante nas escolas de direito, nas defensorias públicas e em tantas outras instituições do Estado e da sociedade? Será que o Brasil, o país onde o estuprador preso tem direito à visita íntima, entre aspas, vai finalmente se livrar do delírio ideológico que considera o criminoso uma vítima da sociedade? Será que os invasores de Criciúma não tinham fome? Será que por isso que invadiram? Será que faltou a eles educação de qualidade? Será que quando apontavam seus fuzis de alto calibre a cidadãos inocentes, eles buscavam a justiça social, entre aspas, ou a redução da desigualdade? É importante perguntar. Porque quando um carro passou, conduzido por uma pessoa de idade, e os marginais, para quem acompanhou as cenas, metralharam esse carro atrás, tiros de fuzil, em nenhum momento tiveram paixão, compaixão, ou qualquer outro tipo de sentimento que naquele momento poderia estar levando a óbito um pai de família. É importante perguntar: quem protege os lobos sacrifica as ovelhas. Um país que se preocupa mais com criminosos presos do que com suas vítimas, infelizmente, não tem futuro. Se você duvida disso principalmente, pergunta aqueles 6 reféns de Criciúma sentados
que poderiam ser mortos a qualquer momento. Não é o valor financeiro que está em jogo. Está em jogo a nossa, a minha e a tua liberdade. Temos que tomar providências, sair apenas dos discursos e, quiçá, os nossos governantes efetivamente tomem as decisões que estão sendo postergadas e que devem ser tomadas. É o momento de uma profunda reflexão. Soldado Jefferson Luiz Merodino, a minha respeitosa continência, que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, proteja o senhor, a sua família e que lhe garanta a sua vida. Serei isso. Muito obrigado, senhor presidente. Há mais alguma inscrição para a tribuna? Não há mais inscrições, senhor presidente. Obrigado. Não havendo projetos para votação, passamos aos requerimentos. Solicito, então, a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 1º de dezembro de 2020. Requerimento número 862 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Ronaldo Carione Barbosa, superintendente do DENIT, solicitando as seguintes providências na BR-280 com urgência. 1. Providenciar a sinalização e identificação na ponte sobre o rio Canoinhas, próximo a Cazã, e na ponte sobre o rio dos Pardos, que fica no final da reta após o monumento. 2. Sinalização no trevo de acesso secundário do bairro Água Verde, indicando a entrada na cidade via Campo da Água Verde, assim como no sentido contrário, falta de indicação de que o trevo de acesso de 3 barras segue em frente pela BR-280. 3. Ainda no trevo da Água Verde, estudar o alargamento do acesso conversão para quem entra para a empresa Cia Canoinhas e Papel, pois veículos em geral devem sair repentinamente em curva de aproximadamente 180 graus, devendo inclusive cortar, chanfrar o barranco para visualização segura do acesso. 4. Trevo principal, portal, providenciar sinalização de acesso principal à cidade centro, assim como a indicação de que o trevo para acesso a 3 barras via BR-280 segue em frente. Observação: nas proximidades do posto Chose, tem uma placa marrom que precisa ser substituída e outra, um pouco mais à frente, revitalizada. 5. Trevo, bairro Piedade, Parque de Exposições Ouro Verde, providenciar placas indicando acesso secundário para a cidade, Parque de Exposições, trevo de acesso a 3 barras em frente via BR-280. 6. Determinar que seja realizado o reperfilamento do asfalto na extensão do trevo, bem como o nivelamento entre o término do asfalto e início do acostamento, tanto no trevo quanto na extensão da BR até a entrada do galpão missioneiro. 7. Nivelamento do acostamento em ambos os lados do trecho compreendido entre a ponte do rio Água Verde até a rua João Miller, e ainda a construção de um trevo alemão ou outra solução técnica para a rua João Miller, e isto em face do grande movimento de cargas pesadas, animais, madeira, grãos, etc. 8. Placas indicando acesso ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e pronto atendimento. Coloco em discussão o requerimento número 862 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadores, a nossa vereadora eleita, Tati, o Gabriel, o Márcio, o Biluca, os internautas, muito boa noite, os colaboradores da casa, muito boa noite. O que a gente tem encontrado de pessoas que não têm os recursos do Google Maps ou Waze, e que acabam entrando pelo trevo, inclusive caminhoneiros,
e acabam desviando pela Rua São José para sair lá em cima no trevo, ou entram por aqui para ir para Três Barras. E muitos, uma vez ou outra, alguém comentava e falava e tal. E nessas 2 últimas semanas vieram vários comentários da falta de sinalização, e que seria importante. Aí no domingo eu fui circular todo esse trecho da BR-280, e realmente há necessidade de ter uma sinalização, sim, de cunho efetivo, para que as pessoas tenham uma direção segura, e que a gente até evite um trânsito pesado no centro da nossa cidade, e que acaba dando problema no nosso trânsito. Enfim, e quanto à sinalização, inclusive a indicação que nós temos do hospital e pronto atendimento, porque rua entra, uma época tinha uma placa lá em cima na altura da Paula Pereira, e eu não encontrei essa placa. E seria interessante indicação nos trevos também. E conversando com o Juarez Alage Fuc, ele tem tido a mesma percepção e tudo mais, e até ele conversou com um dos engenheiros do DENIT, e que, além de encaminhar para o Ronaldo, eu pediria para a assessoria legislativa da Casa mandar um e-mail para ele, que eu vou indicar, porque, efetivamente, há necessidade de ter uma sinalização segura, indicação das pontes e etc. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Norma. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 862 de 2020. Requerimento número 863 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alcevite Júnior, secretário municipal de obras, solicitando informações sobre o andamento do projeto asfáltico da rua Frei Menandro Campos, trecho entre as ruas João Sabatic e rua São José, bem como se há previsão para início das obras, uma vez que há uns 2 anos passou a máquina da Secretaria de Obras para patrulhar a rua, porém o trabalho foi além, ou seja, nivelaram as calçadas, inclusive danificando as já existentes, e até os dias de hoje nenhuma providência foi tomada em relação à colocação de tubos, meio-fio e pavimentação. Coloco em discussão o requerimento número 863 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu já fiz esse requerimento outras vezes, e as respostas sempre são como essa que veio aqui da questão da iluminação de LED, que eu fiz um requerimento pedindo. Mas, enfim, esse trecho é um trecho realmente complicado. As pessoas tiveram que adaptar a entrada e saída da garagem. Inclusive, teve uma moça com o filho que caíram na saída da casa, porque a máquina passou, tirou meio fio que tinha, a calçada que tinha feito. E se passar nesse trecho lá, vocês vão perceber que realmente tinha feito e sido iniciado uma base para provavelmente asfaltar e fazer a calçada, e não foi abandonada, não foi feito mais nada. E precisa fazer tubulação com urgência, os moradores têm cobrado muito isso, e teria que patrulhar, inclusive, aquele trecho, porque simplesmente é intransitável. E estou fazendo um requerimento novamente, que venha a resposta por escrito. Eu sei que esse ano não vem mais, vai ficar no que vem para os novos vereadores discutirem essa matéria e cobrarem do Executivo ações para que a população tenha conforto em toda a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Só, não sei, acho que aqui a vereadora Norma sugeria colocar ao prefeito e ao setor de planejamento, o senhor João Litzmaier, porque
O Luiz, ao ser ouvinte da Secretaria de Obras, ele não vai ter nem conhecimento desse projeto, sabe? Pode ser. Então, no lugar de ser Luiz ao seu ali, colocar o João Litzmaia, que é o secretário do Planejamento. Senhor presidente. Com a palavra. Então, além dele, como secretário de obras, também para o secretário de planejamento. Se a Secretaria Legislativa puder fazer essa inclusão, porque, na verdade, necessitaria um patrulhamento com urgência e acertar aquelas entradas que foram todas danificadas. Então, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação com as devidas alterações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 863 de 2020. Requerimento número 864 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tiago Augusto Vieira, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, solicitando informações a respeito das melhorias que estão sendo realizadas na SC 477, ou seja, que critérios estão sendo adotados para transformar as faixas pontilhadas em contínuas, em trechos com visibilidade e segurança para realizar ultrapassagem e ainda enviar a essa Casa de Leis a cópia do projeto e justificativa para alteração da sinalização. Coloco em discussão o requerimento número 864 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra. Então, vários trechos, porque praticamente ficou faixa contínua em toda a extensão de Canoinhas a BR-116 lá de Papanduva. Trechos onde eram pontilhados, é tudo faixa contínua, não tem mais pontilhado. E ali, a gente que transita bastante por aquele trecho, a gente encontra muito caminhão andando a 20 por hora. Cargas pesadas e etc. e tal. Então, você terá que vir de lá da 116 até Canoinhas andando a 20 por hora, se você encontrar um caminhão dessa natureza. Se você ultrapassar e a polícia ficar escondida, você vai se ferrar. E tem trechos que não tem residência, que não tem motivo para isso. Uma que a velocidade é limitada a 60 por hora, em toda a extensão. E eu me surpreendi, sexta-feira, quando eu fui para Papanduva, eu me surpreendi com a forma que eles estão fazendo, refazendo essa sinalização. Por isso, tomei a liberdade e peço a aprovação dos nobres edis, para que venha o projeto e a justificativa, quais os motivos que estão alterando a sinalização. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 864 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 864 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 865 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Oliskovics Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações sobre as ações de combate ao Covid. A. Quais medidas foram tomadas desde o aumento do número de casos? B. Há testes disponíveis? C. Qual metodologia está sendo utilizada para a testagem? D. Não havendo testes, qual a previsão para aquisição de novos? Solicito ainda que seja enviado um informativo semanal a essa Casa de Leis das ações da Secretaria no combate à pandemia. Coloco em discussão o requerimento número 865 de 2020. Gostaria só de fazer alguns apontamentos sobre o referido requerimento, mas antes disso, desejar uma boa noite às vereadoras, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, internautas, ao Gabriel, a nossa vereadora eleita, a Tatiane Carvalho. É um prazer tê-la aqui. Eu acompanhei
algumas movimentações e questionamentos de várias pessoas que também me procuraram, né, sobre a conduta do município nesse momento que os casos, infelizmente, vêm aumentando. O requerimento tem caráter de oficializar, né, para que a gente possa ter informações oficiais nas mãos, até porque eu acredito que a Secretaria da Saúde esteja, sim, desempenhando o papel no combate à pandemia, mas por algum motivo não tem feito aquela divulgação que fazia antes do período eleitoral. Então, talvez seja isso que esteja deixando a população um pouco insegura na questão das medidas que estão sendo tomadas. Eu não sou nenhum especialista na área, mas sempre, antes de me posicionar, costumo ouvir quem entende, né? E hoje parece que rolou um comentário de que o município não tem mais testes. Então, se de fato for verdade, é imprescindível que a Secretaria adquira novos testes, enfim, para que a gente possa tentar, de alguma maneira, diminuir esses casos e fazer um enfrentamento a essa pandemia que, infelizmente, não dá trégua, né? Mas é preciso que haja um planejamento sério, que a Secretaria e todos os gestores possam se entender, trabalhar em conjunto com os demais órgãos e, acima de tudo, de alguma forma, fazer com que a população seja cada vez mais informada das ações, de como está o quadro, do que de diferente está sendo feito, né? E por isso que eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento, para que possamos ter informações oficiais, né, do que está acontecendo e qual o tom que o município vai adotar no avanço da pandemia. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de lhe parabenizar pelo requerimento, porque, de fato, há essa situação. E muitas pessoas não estão conseguindo fazer os testes. O problema é que tem pessoas que estão positivando o Covid e não têm os 3 sintomas como exige o protocolo. Isso, na minha opinião, é um absurdo. Se a pessoa está uma semana com dor de garganta e que não resolve com amoxicilina, como que não faz o teste? Então, se a pessoa tem comorbidade, e como estão acontecendo muitos óbitos nesses últimos dias aí, e que é assustador, na minha opinião, nós temos que saber, sim. E eu vi uma notícia de que não sei quantos testes que vão vencer no Ministério da Saúde, senhor presidente. Então, seria o caso, se o município não tem, de pedir com urgência testes, ou o governo do Estado, ou nós aqui, via Ampla Norte, enfim, solicitar esses testes com urgência, se outros municípios também não os têm, porque eles vão vencer em dezembro, e que se faça uma testagem em massa na nossa cidade para controlar isso. Porque a gente não sabe também quem que é assintomático ou que não é assintomático. É um problema sério. Eu, particularmente, estou muito assustada com essa quantidade de óbitos e de fato, nós precisamos... eu até estou vendo aqui um requerimento que foi me respondido de uma indagação que eu fiz, que foi respondido agora em outubro, uma indagação que eu fiz lá início de setembro, final de agosto, início de setembro, sobre a questão de sala de estabilização e outras questões, a questão também dos profissionais médicos, porque a médica do Covid, ela ignora, a médica ou médico ignora a orientação médica do médico que atende o paciente. Então, se o Vilmar Sudoski, precisar lá da central Covid e o nosso médico entende que a gente precisa ter um atendimento especializado, ela ignora, ela vai pelo que ela pensa e ponto. Então, e foi isso que eu questionei naquele outro requerimento. Eu não critiquei os médicos, nada, eu critiquei a conduta dos médicos do Covid, e por isso que eu até perguntei qual que seria a capacidade técnica dos médicos que atuam lá no Covid, porque eles ignoram a orientação do médico clínico da pessoa.
Então, eu acho que é importante a gente ter uma resposta, mais uma resposta, para que a população sinta segurança, porque nós estamos num momento de muita insegurança e as pessoas estão apavoradas. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 865 de 2020. Requerimento número 866 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização ao senhor Tenente Coronel PM Silvano Sacinski, comandante do 3º BPM, cumprimentando os integrantes da ativa e veteranos do Batalhão Januário de Assis Corte, pela passagem de aniversário de 60 anos de criação. Em 29 de novembro de 1960, era instituído oficialmente o 3º BPM em Canoinhas, Santa Catarina, tendo como sua responsabilidade municípios como Lages e Joinville. Muitos homens e mulheres passaram por este batalhão, enriquecendo ainda mais nossa história. Nesta data tão especial, queremos parabenizar todos os integrantes deste nobre batalhão, que são nossos heróis de verdade, de carne e osso. A polícia é o setor da administração pública oficialmente responsável pelo exercício do controle social e pela garantia da segurança pública. Eles têm por objeto a prevenção e repressão de delitos, a manutenção da ordem pública, a limitação de interesses ou liberdades individuais em nome da coletividade e do bem-estar social. São eles que estão perto da gente e que irão nos atender em prontidão. Eles realmente amparam nossas vidas. Por isso, respeite-os, reverencie-os com um gesto simples, como um aperto de mão e um obrigado. Faça isso sempre que possível para aquele policial que você vê ali na rua, no trânsito, vigiando. Demonstre que você o admira e que espera dele o melhor, o heroísmo. Eles estão sempre do nosso lado para nos proteger e nos salvar. Nós temos heróis, sim. São nossos policiais. Parabéns pelos 60 anos do nosso 3º BPM e que Deus nos proteja sempre. Coloco em discussão o requerimento número 866 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Quando o vereador Mário usou a tribuna, eu ia me manifestar, mas deixei para me manifestar no momento do requerimento. Até o que me inspirou a escrever esse trechinho aqui debaixo foi ter visto as reportagens e visto o que aconteceu lá com Criciúma e visto o que realmente os policiais representam e a segurança que eles nos dão. E vendo a entrevista também lá do comandante Araújo, no Estúdio I, a 1h da tarde, da forma que ele falou, eu até poderia ter melhorado isso, porque isso aqui eu acabei escrevendo de manhã, quando eu vi a reportagem de manhã cedo. Na hora, né, baixou um santo e comecei a ver que realmente é isso que nós sempre esperamos da polícia, o heroísmo. E o cidadão colocar sua vida em risco, que ato, que gesto. Realmente nós temos que respeitá-los e colocar o bem que eles fazem sempre acima de tudo. Se há algum equívoco, eles são tão irrisórios diante de tantas grandezas e que, de fato, nós precisamos ter muito respeito por essa instituição e o governo precisa investir nela para nos dar a segurança que nós queremos. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Só antes de colocar em votação, quero parabenizar e agradecer a iniciativa do vereador Coronel Mário, que também tem as suas digitais aqui no nosso batalhão, né? Parabenizar também pela história que construiu, não só aqui,
mas em toda a sua carreira, e deixar o nosso carinho, a nossa gratidão e, acima de tudo, o respeito do Poder Legislativo canoense aos nossos policiais, que o Coronel Sacinski receba o nosso abraço e entregue a toda a corporação que temos aqui, que são realmente tudo o que está dito no requerimento, e a gente se sente muito feliz em poder estar comemorando uma data tão especial. Mas é importante também, né, Coronel Mário, o alerta que o senhor faz no sentido da valorização, no sentido de equipar melhor, né, do efetivo. Então, a gente comemora por um lado, mas temos que cobrar também dos nossos governantes estaduais que possam oferecer cada vez mais uma melhor estrutura. Então, fica o nosso parabéns. Coloco em votação o requerimento número 866 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 866 de 2020. Requerimentos números 867, 868, 869, 870, 871 e 872 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Fernando Gonçalves, do senhor Irineu Froener, do senhor Arrigo Nora, do senhor Paulo Ricardo Gulix, da senhora Davina Rente e do senhor José Alves Pontes. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento número 873 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, a senhora Cátia Liscovics Munhoz, secretária municipal de saúde, e ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando informar qual a previsão de conserto ou troca do tomógrafo, qual o valor do conserto ou valor de um novo, se já houveram tratativas entre o município e o Hospital Santa Cruz para o desfecho da situação, e se há previsão da resolução do problema. Coloco em discussão o requerimento número 873 de 2020. Gostaria de fazer alguns apontamentos, mas antes disso quero cumprimentar o vereador eleito, o Homer. Seja bem-vindo a essa casa, certamente fará um grande trabalho, né? Seja sempre bem-vindo. Esse requerimento também tem como objetivo tornar essa tratativa entre Câmara, Hospital e Executivo oficial, né? Tenho informações de um lado, de outro, mas não tenho nada oficial em mãos, então por isso a importância de nós colocarmos ele através do nosso regimento, para que possamos ter essa resposta e possamos ajudar de alguma maneira. Eu estive no Hospital Santa Cruz semana passada com o deputado Valdir Cobalcini, o qual também quero fazer uma referência aqui e agradecê-lo por tudo que tem tentado ajudar o hospital, e agora também sinalizou mais uma emenda de R$250 mil, né? O deputado Cobalcini faz parte do MDB, partido do qual eu milito, e isso é também um pedido, uma tratativa de toda a nossa bancada, aqui está, e a bancada que virá ano que vem. Então, agradeço já, aproveito para agradecer o deputado. E nessa reunião, também conversei com o presidente e com a enfermeira Karen sobre a situação do tomógrafo, né? Há algumas linhas que o hospital está tentando resolver o problema, mas até onde eu sei, nada ainda foi concretizado, né? Como é um aparelho de um custo muito elevado, por óbvio também bate na trave essa situação
da onde arranjar o dinheiro, enfim, como fazer, né? Parecia que havia a possibilidade de vir um outro aparelho de um outro local, não sei se isso avançou ou não, mas de qualquer forma, eu quero colocar aqui, e já falei isso na reunião, mas quero falar em plenário, porque tenho certeza que todos os colegas vão concordar. Nós temos o recurso da devolução da Câmara de Vereadores, né? E esse recurso, graças não ao presidente, mas graças à conduta dos nossos vereadores, que sempre prezam pela economia, né? Eles vão passar da casa de R$1 milhão. Então, com esse valor, já poderiam adquirir um novo equipamento, né? Ali eu pergunto do conserto, só para a gente ter documentado, mas até onde eu sei, né, as vereadoras Enice e Thelma podem me ajudar, para consertar ele parece que sai mais ou menos o mesmo valor de um novo, né? Porque é uma questão com a Philips de trocar o software, enfim, né? Então foi optado, né, pelo que eu sei, na aquisição de um novo aparelho. Então, para que a gente possa ajudar efetivamente, né, eu peço que tanto o prefeito, quanto a secretária da Saúde, quanto o presidente Reinaldo, que certamente está nos assistindo, possam nos responder o quanto antes, né? E se assim for do entendimento, tanto do executivo quanto do hospital, nós temos como ajudar, nós temos essa possibilidade, né, fazendo essa devolução, que vai ter que acontecer de qualquer forma, né? Mas acredito que todos nós gostaríamos, né, que pudesse ser para o tomógrafo, para que a gente possa resolver de uma vez por todas essa situação, porque mesmo que haja boa vontade né, não sei se de todas as partes, mas da parte do hospital eu sei que há, a gente não pode ficar brincando com um aparelho tão importante, né, que pode facilitar muitas questões. Então existe essa possibilidade e por isso eu estou fazendo esse requerimento aqui, para de forma oficial nós podermos discutir e colocar à disposição do executivo e do hospital no sentido de colaborar. O vereador Vilmar quer fazer uso da palavra? À vontade. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, os internautas, cumprimento especial à vereadora Tati Carvalho, né, ao vereador Marcos Rome, o Gabriel, sejam bem-vindos nessa casa, né? E a partir de janeiro seremos colegas de bancada aqui com toda certeza, né? Desejo a vocês êxito, sucesso e com toda certeza vocês farão por caminhos ou melhor, com toda certeza. Presidente Paulinho, com relação aos testes, né? A secretária Cátia acabou de me informar que chegou hoje os testes e veio tanto do Estado quanto veio também adquirido pelo nosso município. Então, já se encontra os testes no nosso município para ser utilizado na medida que for necessário. Obrigado à secretária Cátia, sempre atenta, ela sempre acompanha as nossas sessões e está sempre atenta com aquilo que é relacionado com a saúde. Também, vereador Paulinho, com relação ao tomógrafo, né? Equipamento extremamente importante, que se utiliza muito, né, na área da saúde, é decisivo em muitos momentos. Teve, semana anterior, não vou recordar o dia, mas teve uma reunião onde foi convocado, esteve aí o Hospital Santa Cruz, né, a enfermeira Karen, o presidente Reinaldo, os prefeitos da nossa região, né, os que fazem parte da nossa região aqui, onde foi feito toda uma discussão, toda uma tratativa, no sentido de que se encontre um caminho para se comprar e se resolver esse tomógrafo. Então, acho que a conversa, e isso está bem
bem adiantado, tem alguns detalhes aí que eu não sei como é que ficou, alguma parte mais técnica, mas enfim, a gente vem acompanhando e a preocupação em adquirir esse equipamento, vereadora Norma, né, nós que já vivemos muitos anos ali no hospital, a gente sabe da importância desse equipamento, né? Eu ultimamente não faço mais parte lá, mas por vários anos a gente conviveu ali acompanhando a grande demanda que ali tem, né? Tem importância, que é salvar vidas. Então, vereador Paulinho, acredito muito que nos próximos dias isso siga para que nós possamos, então, adquirir esse equipamento tão importante, vereador Zenici. Vossa Excelência, que foi secretária e trabalhou e trabalha, né, na área da saúde, a importância que tem esse equipamento. Claro que, obviamente, tem que se respeitar algumas exigências, respeitar a legislação, tem alguns fatores aí que precisam ser vencidos primeiro para depois isso acontecer. Mas com certeza vai acontecer. Inclusive com a participação, pelo que eu estou entendendo, se não houver alguma alteração nesse sentido, com a participação também dos nossos municípios vizinhos aqui, que também se utilizam no nosso hospital. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Com a palavra, vereadora Zenici Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, plenário que nos assiste, assessores dessa Casa de Leis. Os dois assuntos, né, o requerimento 865 e o 873, eu aguardei para fazer uso da palavra nesse momento. Com relação às ações de combate ao Covid, né, o município segue as matrizes do governo do estado de Santa Catarina. Então, a princípio, as decisões, né, elas são embasadas no decreto do governo do estado, né, a maioria das ações. E essas responsabilidades, vereadora Norma, com relação à testagem, com relação aos insumos, são também tripartite, né? As ações da saúde, elas são de responsabilidade do município, do estado e do governo federal. Nós temos que sempre lembrar disso também, até por conta dos índices e dos indicadores da saúde, que acaba atingindo não só um município fragmentado, Canoinhas em si, mas todos os municípios, né, da micro-região, macro-região, e isso envolve testagem. A testagem é um dos itens imprescindíveis em todos os municípios do país, né, não só de Canoinhas, porque é um dos indicadores que é analisado, né, a testagem em massa, ela propicia o isolamento, né, a partir do momento que se faz a testagem, vai ter os resultados e vai garantir, com base nos protocolos do Ministério da Saúde, o isolamento, né, que é o outro item imprescindível também para o controle do Covid. Então, eu tenho certeza que a secretária Kátia está tomando todas as providências da melhor forma possível, né? Nós acompanhamos todo o trabalho até agosto, até o meu afastamento, e ela está envolvida 100% nessas ações de combate ao Covid. Toda a equipe está muito preocupada com o agravamento da situação, com a ocupação dos leitos no âmbito da macro-região, né? Infelizmente, aumentou bastante os casos, né? E isso é um problema, sim, do governo, dos políticos envolvidos e da população também, né? Todos nós somos responsáveis por estes indicadores, porque os cuidados, eles partem de todos os cidadãos, né? A utilização da máscara, do álcool gel, do reforço da higienização, não é só o prefeito que vai conseguir essas tratativas, né? Com relação ao tomógrafo, eu gostaria, vereador presidente, se desse para a gente incluir e lembrar a população e as pessoas que estão nos acompanhando que o hospital, ele não atende só o município de Canoinhas. Nós temos que lembrar que, por mais que tenha um saldo de devolução de recurso ao município de Canoinhas, nós temos que lembrar, e se for possível colocar no requerimento, qual é o público atendido hoje por esse tomógrafo. Quais os municípios de abrangência e quais planos o tomógrafo atende. Porque nós temos que ter clareza de que o recurso público, ele tem que ser devolvido em serviços para a população. E muitas vezes Canoinhas acaba arcando com as despesas de um serviço que é prestado para Bela Vista, Majorveira, Três Barras, dentre outros municípios. E isso tem que ser amplamente discutido nas reuniões da Ampla Norte, nas reuniões de CISAMURC, porque senão o município realmente não dá conta, ou aí demora muito, se torna mais moroso para conseguir resolver um problema, porque é um equipamento de alto custo, de alta complexidade. Então, a princípio, foi se falado em R$ 450 mil o conserto,
mas nós temos que lembrar que o nosso CDI, o Centro de Diagnóstico por Imagem, que é de interesse público, que é utilidade pública, hoje ele está com outros equipamentos também defasados. Que se nós não tomarmos uma atitude no âmbito da região, hoje nós vamos resolver um problema fragmentado, que é o tomógrafo, né, com algumas sugestões, mas em breve, muito em breve, a ressonância magnética também já está no seu prazo de validade, vida útil, no seu término já. E a população sofre as consequências, assim como todos os servidores da saúde envolvidos, porque os motoristas ficam expostos, né, os motoristas das ambulâncias, técnicas de enfermagem em falta, principalmente por conta já do problema do Covid, e aí mais agora o problema do transporte para fazer a tomografia lá em Mafra, porque precisa de motorista e técnico de enfermagem para garantir mais segurança aos envolvidos. Então, vereador presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento 873 e, se for possível, acrescentar qual o público atendido, quais os municípios que são atendidos, né, no âmbito da região, e se este serviço, se esse equipamento, ele presta só serviço SUS ou se também presta serviço privado, aos planos privados e particular, para a gente também ter esse conhecimento e saber de que forma conduzir, considerando a responsabilidade com os recursos públicos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Agradeço a sua colaboração, vereadora Zenesi. Só para complementar a sua fala, então, já havia uma tratativa, né, por isso que eu estou, como eu disse, estou oficializando para a gente poder entender, entre os municípios que se utilizam, né, para que fizessem uma espécie de um rateio, né, de acordo com a proporcionalidade que cada um usa, né, cada um iria fazer esse aporte. De qualquer maneira, nós estamos falando de recursos públicos, né, seja de Canoinhas, seja de Três Barras, enfim, de onde quer que seja. Então, para a gente entender o problema, eu acho até importante essa informação, mas, no meu ponto de vista, não muda nada no problema da resolução, né? Perdão, ao contrário, na resolução do problema, porque nós precisamos resolver, né? Se vai ser rateio, se depois vai ser feito de uma outra maneira, obviamente nós estamos fiscais até o final desse ano, vamos continuar, né? Mas o requerimento é muito mais no sentido de que isso seja resolvido, né? Que se ache um caminho, se ache uma forma, mas tudo bem, né? Podemos acrescentar essas informações para poder entender também de que maneira, né, cada município se utiliza e os planos, enfim. Mas volto a frisar, né, a ideia é a resolução do problema, né, e agradeço pela sua colaboração e também a colaboração do vereador Vilmar Sudoski. Continua em discussão? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. O momento clama por urgência. A população está apavorada com essa situação do mamógrafo. Porque por um dia que a pessoa não possa ir para a Mafra fazer a tomografia para ver a conduta médica que será adotada com o paciente, o pulmão dele já foi. E o que a população está preocupada é com isso. Aí a pessoa precisa ir de ambulância, não pode ir com um carro, tem que ir com todo o equipamento, etc. e tal. E nós temos que lembrar que esse equipamento tem um cilindro para trocar praticamente a cada 2 anos, que é R$120 mil, coisa do tipo, que inclusive nós devolvemos dinheiro dessa casa na sua gestão do vereador Vilmar para esse conserto, e não me lembro mais quando. E nós estamos precisando urgente do mamógrafo, que a Rede Feminina de Combate ao Câncer tem cobrado e não pode ver a gente que cobra um mamógrafo. A ressonância, o equipamento de ressonância, como muito bem colocou a vereadora Zenesi, sempre bem super atualizada e super informada das condutas e dos procedimentos todos, que nos esclarece, nos tira muitas dúvidas sempre, não só as nossas, mas de toda a população, também necessitará. Então, por mais, o que se clama hoje é pela tomografia, porque daqui a pouco Mafra, todo mundo vai se concentrar lá, não terá mais horário.
E daí, como que vai acontecer? Com a quantidade de óbitos que estão acontecendo nesses últimos dias, meu Deus, é de a gente ficar assustado. Então, eu acredito que eu sou favorável à devolução desse dinheiro, à aquisição do tomógrafo. Tenho certeza que o Ministério Público não irá contra para salvar vidas, podemos ter a participação dele aqui. É para salvar vidas, e isso é urgente, é para ontem, não é nem para amanhã. E consórcio com os municípios, estudar na manutenção, quem sabe até ter um caixa para isso, vereador Paulo Glinski. Teríamos que estudar alguma forma para manutenção desses equipamentos, aquisição do mamógrafo, aquisição do tomógrafo. De que forma? Temos que estudar. Para isso que nós estamos aqui, para isso teremos os 8 novos legisladores a partir de 1º de janeiro e, lógico, né, nós continuaremos sendo parceiros de Canoinhas sempre. Seria essa a minha colaboração e gostaria de assinar junto, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zanesi. Só gostaria de fazer um esclarecimento com relação ao mamógrafo. Até dos últimos debates eu não participei, mas eu visitei, por exemplo, a Ultraimagem e a SIC. Eles adquiriram mamógrafos, então essas duas clínicas, elas têm o mamógrafo e prestam um serviço de excelência credenciado via CISAMURC. Então, considerando que tem legalidade para liberar todos esses exames via CISAMURC, hoje não tem mais fila para fazer a mamografia, não tem mais. A pessoa chega lá com o pedido e vai direto fazer, ou no SIC ou na Ultraimagem. As duas clínicas devidamente credenciadas e são, assim, equipamentos de primeira. Foi feito um levantamento para aquisição, o valor não era 240 mil, era $240, né? Um equipamento, um mamógrafo. Além disso, precisa de toda uma estrutura adequada, de recursos humanos, né? Então, é uma questão de se conversar também, porque como já existem 2 equipamentos no município devidamente credenciados para atender o público SUS e deram conta dessa demanda, é um assunto que é importante, mas que, de repente, talvez que o CDI nem comportaria mais, porque são exames eletivos. São exames que não se faz para urgência e emergência, entende? Então, não atende o Hospital Santa Cruz em si. Diferente do tomógrafo, ultrassom e ressonância magnética, que, do meu ponto de vista, a gente vai para os próximos anos, né? Em parceria com o Poder Executivo, eu, enquanto assistente social, defendo muito essa questão dos direitos sociais, né, principalmente relacionada à saúde. Vou estar trabalhando nesses projetos também, porque eu vejo como prioridade, até por conta da qualidade dos exames e dos laudos também, que é um assunto bem que a gente precisa trabalhar continuamente, né, pensando na população. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Vale destacar, né, o vereador Coronel Mário gosta dessa frase, que nós somos a caixa de ressonância da comunidade, né? E essa é uma demanda, obviamente, que não é nem minha, nem da vereadora Norma, nem é da comunidade. E por isso, vereador Vilmar, agradeço a sua boa vontade em nos colocar a par da situação, mas é importante que o Executivo tome para si, né, porque é a missão dele, e mostre para a população o que é que está sendo feito, como está sendo feito, a questão dos testes, né? Eu também não tinha essa informação, então não poderia me antecipar e falar algo que poderia não ser verdadeiro, né? Mas que bom que já chegaram, né? Que bom que virão mais, e tomara que sejam aplicados em grande escala para que a gente tente de alguma forma frear o avanço aqui da pandemia. Com a palavra. Senhor presidente, aproveitando o momento que nós estamos falando em saúde, e a gente aqui já reivindicou em outras oportunidades, né, o médico urologista, que é um médico que nós não tínhamos credenciados, e conversando com a secretária Kátia Oliskovski, ela me passou na semana passada que foi feito um convênio, acho que de 25 consultas mês, né, com médicos de Canoinhas, para começar a atender. Eu, pessoalmente, até falei a ela que é pouco pelo volume, principalmente agora no início. Mas já se começou a atender aqui por Canoinhas com relação
às pessoas que precisam de um urologista. Só fazer esse comentário que nós não tínhamos essa pessoa que tinha que ir fora de Canoinhas para fazer essas consultas e agora já está sendo feito atendimento por aqui. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Célio Galeski. Senhor presidente, tem algumas coisas que são imprescindíveis. Uma delas é a informação. Com relação ao mamógrafo, eu participei o ano passado, a vereadora Zenici também, o prefeito, nessa casa, de um evento de comemoração do aniversário da Rede Feminina, e um dos assuntos era o mamógrafo, né? A questão maior é que, por exemplo, eu fiquei feliz de saber hoje que está sendo resolvida através do CISAMURC. Mas essa informação, no meu modo de ver, tem que chegar para a comunidade. Por quê? Porque aí aquelas pessoas que estão dependendo disso e estão dizendo que não tem esse exame, por quê? Porque lhes falta informação. Então vejo que isso a prefeitura deveria fazer. Dizer, olha, quem estiver precisando, recorre, não tem exame represado, nada disso. Então acho que a informação é o principal disso tudo. Não adianta ter serviço, não adianta estar atendendo, mas a informação é negativa para o município ou para a Secretaria de Saúde. Com relação aos exames da Covid, recentemente lá em casa, um dos meus filhos tinha os sintomas, foi na ala Covid, a informação aguarde a Secretaria determinar o dia para fazer o exame. Só que tem a seguinte situação, não é apenas... nesse caso ele, mas era a família num todo. O trabalho dele, com quem ele convive, vereadora Camila. Né? E aí o que acabou acontecendo? Não dava para esperar todo aquele tempo, no outro dia a gente foi lá e pagou um exame. R$240. Para algumas pessoas, vereador Paulo Glinski, esse valor é muito alto. 240 representa quase que 24% do salário mínimo. São poucas as pessoas que têm para essa situação. E eu sei de várias pessoas que, assim como eu, pagaram, né, se obrigaram a pagar. Então, é importante que já está sendo resolvido, vereador Vilmar Sidowski, mas que a população também saiba disso, dado o aumento de casos, né, do que está ocorrendo. Então, de novo, a informação para a população, para ela ficar mais tranquila também, principalmente aquelas pessoas que têm menos condições, menos poder aquisitivo. Com relação ao tomógrafo, eu também concordo de que quem usa tem que pagar. Eu acho que é justo. Né? A senhora falou de planos de saúde que utilizam e que a mãe e prefeitura paga tudo. Mas talvez, nesse momento, deva ser feito o seguinte, a prefeitura que licita e compra, porque isso não chega amanhã. Por mais que o prefeito, comprometido com a saúde do nosso município, queira, não vai chegar amanhã. Enquanto não chegar, se fazer tratativas para que depois, com relação ao uso, seja cotizado. Olha, 3 barras vai utilizar, então pague a sua parte. Bela Vista, o hospital, os planos, enfim. Mas porque se nós esperarmos o aceite de todos e esse prazo para comprar, e que se perca uma única vida por conta de um acidente, por exemplo, né, com relação ao transporte, ou mesmo essa pessoa, seja quem ela for que venha perder a vida por ir fazer um exame em Mafra, por exemplo, não há dinheiro que pague. Eu sempre falo, se for um familiar meu, se for um amigo meu, não há dinheiro, mas vai ser indenizado, isso depois não conta. Então, eu penso que nesse momento, e por informações do vereador Vilmar, já houve uma reunião, mas que se acelere essa decisão, vereador Paulinho, e que bom que a Câmara tem recursos, se é uma questão dessa, se é óbvio que o prefeito já está contando com esse dinheiro, faz parte do planejamento, a devolução é histórica, né? A gente sabe desde o começo, pelo planejamento do orçamento, que será devolvido. Talvez há uma outra ideia de onde ser investido, mas vejo que nesse momento o tomógrafo é uma questão de prioridade. Essa que é a questão maior, vereadora Norma. Prioridade, né? E queiramos
todos nós que não necessitemos do uso desse aparelho, né, por nenhum de nós e por nenhum caminhanense, mas e se houver essa necessidade, vereador Paulo Glinski? Então, acho que agora é a hora de determinar que isso seja prioridade. Tem muitas necessidades, nós sabemos disso, mas há uma questão entre necessidade e prioridade. Penso que o tomógrafo, nesse caso específico, é prioridade. Depois vem, olha, nós temos aqui, beleza, eu vou tomar essa água, eu comprei. Vereador, o senhor quer um copo? Né? Entra com a sua parte, pronto, é o que deva ser feito. Ah, mas depois o município de Canoinhas vai ser ruim? Não. Nós estamos fazendo a nossa parte agora, né, dando o dinheiro na frente, vamos comprar, resolver essa situação, a menos que haja uma outra proposta que eu desconheça, né, e que eu possa estar falando bobagem nesse sentido agora por desconhecer de alguma outra situação que a prefeitura tem intenção de resolver com relação ao tomógrafo, mas penso que essa proposta de se adquirir agora, fazer todo o trabalho de aquisição através de licitação seja o mais adequado para o momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio. Continua em discussão o requerimento número 873 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 873 de 2020. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, especialmente o Gabriel, meu afilhado, a Tatiane Carvalho, vereadora eleita, desejar sucesso. Tatiane, fazer uma lembrança aqui do meu saudoso amigo Tavico, que com certeza lá no céu está muito feliz com a tua eleição. Senhor presidente, de forma breve aqui, eu queria fazer alguns comentários. Deixei para o final porque eu queria dar um palpite em cada assunto que foi colocado e fui anotando. Então, se eu entrasse na situação ali do tomógrafo, eu não ia poder colocar naquela situação que o vereador Mário colocou na tribuna sobre a questão da segurança pública e tudo mais. E dizer, Tatiane, que aqui a gente fala e o que a gente fala fica, além de ser acompanhado, fica registrado para a posteridade. Então, a gente corre o risco de, muitas vezes, no querer falar algo que a gente está pensando, ser mal interpretado pelas pessoas que estão ouvindo, até porque algumas pessoas querem interpretar por um lado e outras pessoas querem interpretar, de repente, de uma forma, não vou dizer que negativa, mas talvez olhando com outros olhos. Mas essa questão do tomógrafo, fazer um comentário de forma assim superficial, porque o assunto é bem complexo, não é de hoje, é um assunto complexo há muito tempo, né? Nós temos que considerar que este ano atípico como foi, com todas as dificuldades que vivemos, mas para a questão saúde e Hospital Santa Cruz, nós tivemos um fator diferenciado esse ano, que foi a vinda de recursos. E esse é um ano diferenciado para esse aspecto. Nós não escutamos esse ano aqui, como também não escutamos no final do ano passado, também, claro, que graças à gestão do Hospital Santa Cruz, mas nós não escutamos o que escutávamos em outros anos, neste momento, projeto de lei para a Câmara para repassar dinheiro para pagar o 13º, para pagar salários. Este ano, muito fortemente, por causa dos recursos da Covid. Então, esse fato, de repente, e claro que toda a circunstância emergencial, o vereador Célio colocou muito bem, prioridades, este fato nos levou a não discutir esse ano, e nem seria possível, em razão de todo esse aspecto, a questão da regionalização do Hospital Santa Cruz, que é uma bandeira que, assim que essa questão da pandemia ela minimize, ela tenha a sua finalidade, que a nova Câmara, o vereador Vilmar, o vereador Norma, iria falar para a senhora que ele também é novo. Não novo no mandato, mas novo de idade, né? Então, é só para descontrair. Então, a nova Câmara, com certeza, vai ter que pegar essa bandeira, como nós já tivemos em outros momentos, mas que também é uma missão árdua, difícil, mas que precisa acontecer. Porque nós somos um hospital regional de fato,
mas na vinda de recursos e outras situações, não. Com relação ao tomógrafo, vejo eu que o melhor caminho seria via Cisamur, que é a própria aquisição. A aquisição e o rateio, a administração, vereador Célio. O Cisamur, que os municípios colocam o seu percentual ali, o Cisamur que tem know-how para licitar, adquirir e administrar a utilização. Hospital Santa Cruz, X exames, SUS, tantos por plano de saúde, o município tal mandou tantas pessoas. Fora disso, reúne os prefeitos e decidem que um dá X%, outro dá Y, agora muda alguns prefeitos. Começa todo de novo essa conversa. Tem pessoas que vão ter que se inteirar do assunto, e aí demora, e aí passa metade do ano, passa um ano, e a situação vai ficando. Então, o fortalecimento do consórcio, vereador Norma, maneira dos municípios colocar recurso. Está lá o recurso que for para o consórcio, fica lá, não gastou agora em dezembro, vai gastar em janeiro. Vai precisar comprar uma peça daqui um ano, já vai se programando, fazendo a sua reserva de caixa, né? Então, eu vejo que esse é para a aquisição desses equipamentos, o que não puder comprar o exame que exista na rede particular, é o consórcio. Essa era a ideia quando foi feito tanto o Cisamur, o Instituto de Imagem, que vieram aqueles equipamentos, né? Então, eu queria fazer essa colocação com relação ao tomógrafo. A Covid foi colocado aqui a vinda de exames e outras situações. Eu vi hoje que o governo do Paraná deve anunciar aí nas próximas horas um possível toque de recolher, né, das 23 às 5 da manhã. Isso é uma notícia que eu vi hoje à tarde, o governo do Paraná deve anunciar. Por que estou fazendo esse comentário? Vereador Célio, Vossa Excelência, que faz parte do governo do Estado, o governador Moisés, não vamos nem falar nada, porque voltou no sábado, mas a estrutura de saúde do governo do Estado deve, agora, nos próximos dias, nos dar que norte vamos seguir. O norte, a orientação, a diretriz, ela é uma força maior do governo do Estado. O que vai acontecer? Não estou dizendo aqui que tem que fazer toque de recolher, não estou dizendo aqui nada disso. Estou dizendo que o governo do Estado tem que, com o seu conhecimento geral, nos dizer o que é melhor para a gente fazer na próxima semana, nos próximos 15 dias, para conter esse avanço abusivo que está tendo, uma enormidade. Achávamos que já tinha passado, olhávamos o mapa e estava negativo, e hoje estamos assustados, como o vereador Norma colocou, vendo aqui na nossa cidade um óbito seguido do outro, um número muito grande de pessoas infectadas e tudo mais. Então, a gente aguarda que o governo do Estado, nos próximos dias, agora o governador retornou, vai se inteirar, nos dê uma orientação para que a gente, uma diretriz para que a gente possa, enfim, a nível de município, seguir. Eu deixei para falar, por último, vereador Coronel Mário, sobre aquela questão da segurança pública. Eu me recordo, numa das legislaturas, que uma viatura do município de Canoinhas, numa ocorrência, quebrou, partiu ao meio, lá no trevo da Carrocerias Canoinhas. Partiu ao meio lá, partiu a viatura lá, os policiais lá não puderam concluir aquela ocorrência naquele momento. E desde aquele momento, isso já faz mais de 10 anos, vereador Célio, a Câmara de Canoinhas e o município de Canoinhas foram extremamente parceiros da Polícia Militar e depois, um pouco mais tarde, da Polícia Civil. Não vou falar o Corpo de Bombeiro, que tem uma outra situação, mas dessas duas forças de segurança, o município de Canoinhas foi extremamente parceiro, com recursos para aquisição de viaturas, claro que tem a questão da participação deles no fundo de reaparelhamento, lá no fundo da Polícia Militar, mas o município, além daquela, vamos usar aquele termo obrigação, colocou outros valores. E Vossa Excelência colocou muito bem que o nosso 3º batalhão já teve aí 300, vamos arredondar aqui, não tendo medo de errar o número, mas cerca de 300 policiais. E hoje, menos que 1/3 disso, na ativa. Com uma criminalidade que cresceu muito. Do momento que tinha 100, 150, 200, a gente tinha aqui as nossas brigas de comunidade do interior, em festa de igreja, um homicídio, uma briga por causa de uma divisa de terra, briga por encrenca na comunidade. Hoje nós temos facções criminosas trabalhando de forma organizada, vou usar essa palavra, que é o crime organizado, trabalhando de forma muito forte, com um valor financeiro muito grande envolvido, principalmente com relação ao tráfico de drogas,
que estão se equipando, fazendo inteligência para suas ações, e nós temos metade ou menos da metade da força que tínhamos numa época diferente. E se não fosse, falo por Canoinhas, se estiver errado, por gentileza, me corrijam, e se não fosse o município de Canoinhas ter chegado o corpo para ajudar a Polícia Militar do nosso 3º Batalhão a se equipar melhor, nós teríamos, com certeza, um número muito menor de viaturas e equipamentos, até com relação a armamentos que o município de Canoinhas auxiliou na aquisição, tanto para militar quanto para civil. E quando a gente vê que o pessoal chega numa cidade como Criciúma, que tem batalhão da Polícia Militar, que com certeza tem Polícia Federal, tem Polícia Rodoviária Estadual, tem Polícia Rodoviária Federal, tem algumas delegacias, tem Guarda Municipal, se eu não me engano. Com toda essa estrutura, o pessoal chega lá, vai fazer o que em municípios com menor estrutura? Então está na hora também, e isso é uma colocação para os novos vereadores e para a comunidade de uma maneira geral, da gente cobrar que, como o vereador Coronel Mário falou, seja chegado o corpo no problema. Qual que é o problema? O problema é equipar melhor, dar melhor condição de investigação, dar mais efetivo para que a gente iniba a criminalidade? Então, da onde que chega isso? Chega com o município de Canoinhas ajudando a comprar uma viatura, ajudando a comprar um fuzil? Não, isso tem que ter uma estrutura muito maior. A gente aqui está enxugando o gelo. O pessoal pensar, não, lá a gente não vai, lá tem o PPT, eles têm fuzil, vamos em outro lugar lá que não tem. Né? Não citando o exemplo de Criciúma, mas falando de bandidos talvez de menor calibre, né? Aqui é mais difícil para vir do que em outra cidade que não tenha toda a nossa estrutura. Mas isso a gente está fazendo aqui, o enxugar gelo. Agora, o que a sociedade quer? A sociedade quer que cobre isso de fato? Tem que fiscalizar e cobrar e inibir o crime organizado. Fora disso, crime organizado com o poderio financeiro que tem, de forma extremamente forte, tomando conta. Eu me recordo que eu fiz um passeio de carro há uns 2, 3 anos atrás e por alguns países da nossa América Latina aqui, e o veículo do brasileiro é parado em tudo que é lugar, porque o argentino, o uruguaio, o paraguaio, o chileno, ele tem medo das organizações criminosas nossas que já estão agindo lá nesses países. Eles revistam mesmo, querem saber. E tomou conta dessa região, porque o tráfico de droga é muito forte. Então, isso é um trabalho que tem que ter uma estrutura de inteligência a nível federal, tem que ter um investimento forte do Estado para equipar a nossa polícia civil, estadual, a Polícia Federal. A gente tem os municípios, nossa ajuda aqui a comprar câmara de monitoramento, ajudam a civil, ajuda a militar, ajuda a rodoviária federal no que puder. Mas isso tudo tem que ter uma estrutura maior a nível de governo federal e estadual, senão a gente vai ver outras situações como essa, né? Então eu faço essas menções aqui no sentido de que tudo é prioridade, né, se a gente for analisar. Mas nós temos casos aqui, agora é a Covid, equipamentos para o hospital, 3, 4 assuntos que entraram hoje aqui, prioridade. Mas o vereador Paulinho colocou muito bem. O Executivo tem a missão de resolver o problema ou minimizar, seja ele estadual, federal ou municipal, dentro da sua esfera de competência. Senão a gente fica aqui debatendo, fazendo requerimento e a solução acaba não vindo, né? Então, senhor presidente, queria fazer esses comentários aqui sobre a minha visão de alguns assuntos aí, aproveitando minhas últimas sessões aqui no Legislativo, nessa legislatura, pelo menos. Obrigado, vereador Paulo. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de maneira bastante breve, agradecer primeiramente ao senhor que eu e o vereador Gil Baiano fizemos uma comunicação segunda-feira passada e acabamos nos ausentando da sessão, porque foi nos informado uma agenda, uma certa urgência com o senador Jorginho Melo, em Florianópolis, vereadora Norma, inclusive na captação de recursos, fomos discutido lá, como sempre, tentar viabilizar algum recurso na área da saúde, inclusive renovação de frota, e fomos recebidos lá para tratar desse assunto. No dia seguinte, esteve conosco lá também o vereador Vilmar, o vereador eleito Osmar Liskovski, também o vereador eleito Maurício. Estivemos lá no Badesc, onde fomos recebidos pelo presidente, e uma conversa muito produtiva, né?
principalmente no sentido de que Canoinhas tem crédito, isso é muito importante, você ouvir isso de um presidente de uma instituição financeira do Estado, né, para captação de recursos, para projetos, enfim, entre os quais, não sei se o vereador Vilmar talvez já conversou com o senhor Sudoski sobre a possibilidade de captação de recursos para o laticínio. Acho que nós provocamos essa discussão no sentido de que possa viabilizar a captação desse recurso, inclusive junto ao Badesc, claro, que talvez já tenha outras linhas de crédito, a linha Vadas eu desconheço, mas abriu-se essa possibilidade. E à tarde fomos recebidos pelo secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, acompanhado também da deputada Paulinha, nos recebeu lá. Aquele pleito, o vereador Paulo Glinski, que nós comentamos já há algum tempo com relação a essa ponte, essa travessia do distrito de São Cristóvão, bairro Campo da Água Verde. Acho que evoluiu essa discussão, uma possibilidade real que eu falo, pelo que o vice-prefeito me informou, talvez até uma outra possibilidade, não de ponte, mas alguma coisa nesse sentido, enfim, de fazer essa travessia, essa passagem, e isso também é extremamente importante para o nosso município. Eu só estou fazendo essa menção para justificar a minha ausência. O vereador Gil Baiano não está aqui nesse momento, mas nas sessões da semana passada, porque fomos em busca de algo que é extremamente importante para a nossa comunidade, acompanhando o prefeito, o vice e também os demais vereadores. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua aberta a palavra. Não havendo mais inscrições, quero agradecer aos colegas vereadores e vereadoras novamente, agradecer aos que nos prestigiaram nessa noite, internautas da mesma forma, funcionários da casa, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 7 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.